Estamos aqui hoje para ouvir aí um cara que tem revelado algo tremendo do coração de Deus, que tem aquecido o nosso coração e vai compartilhar um pouco mais acerca daquilo que o Senhor tem trazido ao coração dele. Então, Fábio, por favor, cara, vem cá. Fábio Pozan, conhecido no nosso meio musical, está aqui em Santos, desceu a serra para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com a gente, amém? Assim como você está mesmo, estenda sua mão para cá, vamos abençoar a vida dele. Senhor, assim como já oramos a Ti e continuamos nesse mesmo entendimento, que a Tua palavra, ela venha, Senhor, queimar no nosso coração, e que nós sejamos bons instrumentos em Tuas mãos, seja como músicos, seja como cantores, seja como pregadores, seja como servos, ministros e filhos Teus, onde quer que estejamos, ó Pai. E que o Senhor continue falando através da vida do Fábio, assim como ele compartilhou nessa tarde com o nosso grupo local. Usa-o poderosamente para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Amém. Amém. Boa noite, gente. Graça e paz. Quantos amam a Jesus aqui? Tem uns 3 aí. Quantos amam a Jesus aí, gente? Isso aí, gente. Culto tem que ser festa, né? O tempo todo, né? Eu costumo dizer que se você está num culto e não tem barulho, é porque tem coisa errada. Estou esperando ver se alguém entendeu o que eu falei aqui. Jesus te livrou da condenação eterna. Jesus te curou. Você se alegra mesmo com isso? Com essa alegria toda aí mesmo, você se alegra com... Gente, eu tenho certeza... Cadê o menino do piano? Foi no banheiro? Gente, é uma honra estar aqui com vocês. Quantos aqui são envolvidos com a parte musical da sua igreja? Levanta a sua mão, por favor. Muito bem. Quem não é envolvido com a parte de música da igreja? Levanta a sua mão também. Isso. Então eu queria que essas pessoas que não fazem parte de música, vocês podem ir embora, por favor. Não, brincadeira, gente. Gente, que coisa desnecessária, né? Não precisava ter falado isso, né? A gente já fecha o coração das pessoas no início, não pode. Isso, irmão. Coloca um pad aí para ver se fica mais espiritual, né, o ambiente. Gente, antes de nós começarmos, eu queria mais uma vez, né, só reforçar, né, a responsabilidade e a honra de estar aqui diante de vocês. Nós tivemos um momento à tarde aqui com o Ministério de Música local, né? E tem bastante gente ainda, né, do Ministério de Música que estava aqui à tarde, né? Então, ou a liderança é braba mesmo assim, ou eles, né, gostaram um pouco, né, do que foi dito, né? Sei que eu ia ganhar uns novos inimigos, mas eu acho que não foi o que aconteceu, não. Mas eu tenho entendido como é bom você servir o corpo de Cristo. Você entende isso para a sua vida? Eu queria dizer algo para você já no início. Eu queria que você pegasse o exemplo, por exemplo, de uma árvore frutífera qualquer, sei lá, uma macieira, por exemplo. E você nunca vai ver uma macieira ou uma, sei lá, goiabeira, laranjeira, sei lá o que for. Você nunca vai ver essa árvore, ela mesma tirando o fruto dela mesma e ela mesma se alimentando desse fruto. Uma árvore, quando ela produz para as pessoas. E eu queria que você entendesse que os dons e os talentos que Deus depositou na sua vida não é para você. Os dons e os talentos que Deus depositou na sua vida, ele pertence a mim. Diga amém, por favor, irmão. Porque de um tempo para cá, a gente tem perdido algumas coisas que a gente realmente não deveria ter perdido, sabe? Hoje ficou tudo muito, como é que eu posso dizer assim, mercadológico, né? Que as pessoas, elas têm o interesse de se tornar um ministro por conta da posição pelos benefícios que a posição pode trazer.
Mas quando a gente vai olhar para o reino de Deus, o que representa o reino de Deus, Jesus ele nos ensina, né, falando assim, ó, você quer ser grande no reino de Deus? Então você precisa servir, você precisa entender a importância do serviço. Agora, por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos, né, que eu tenho certeza que vai mexer com a sua história. Porque é o que aconteceu comigo, irmãos. Para quem não me conhece, sabe, eu sou um músico profissional há mais de 20 anos, né? Quando eu falo assim, mais que 20 anos, né, normalmente as pessoas olham assim para mim e falam assim, nossa, então ele começou a trabalhar quando ele nasceu, né? Porque ele parece tão novinho. Vocês estão rindo por quê, gente? Vocês são mal educados, viu, gente? Eu não vou voltar mais aqui, não. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente, produzir muita gente. Sou baixista, mas sou produtor musical. Mas de um tempo para cá, o que tem alegrado meu coração é ter momentos como esses aqui. Porque eu tenho tido a oportunidade de fazer por alguém aquilo que não fizeram por mim. E também de despertar, né? Como o apóstolo Paulo disse, para o seu filho na fé, sabe? A importância de reativar esse dom e esse talento e esse chamado que tem na sua vida. Eu preciso fazer algumas coisas aqui hoje, irmãos, e eu queria que você entendesse isso. Existem coisas na sua vida que o planeta está precisando. Vou repetir. Parece até mensagem motivacional, mas não é não. Mas você precisa entender que você tem que fazer um depósito na terra. Amém, irmão? E é por isso que eu acredito de todo o meu coração que Deus ele me ungiu realmente para tirar pessoas da zona de conforto. Eu acabei de receber um testemunho ali que o meu coração se encheu de alegria. Eu estive numa igreja, quantos meses atrás, amor? Foi no começo do ano, não foi? E quando eu estava lá nessa igreja, eu falei da importância de nós entendermos o que nós representamos para o corpo de Cristo. E eu falei para eles que eu tenho essa consciência. Eu carrego algo para você, irmão. Não é para mim. E quando eu disse isso para eles, eles ficaram com o olho do jeito que vocês estão olhando assim para mim. E eu lembro que eu falei assim, eu falei, olha, nessa igreja eu não volto mais. Aí o pastor da igreja quase que se ofendeu, né? Eu falei, nessa igreja eu não volto mais. Eu falei, porque se alguém aqui entender o que Deus está tratando, eu vou voltar, mas eu não volto nesse prédio não. Eu vou voltar num prédio muito maior. Irmãos, isso foi no começo do ano. Foi um pouco antes de eu viajar, foi isso mesmo, finalzinho de janeiro. Eu fui lá. Eles acabaram de mandar a foto do prédio novo que eles alugaram, que é umas 5 vezes maior. E eles estão me convidando para pregar no dia da inauguração. Então, irmão, deixa eu te falar, se você veio aqui para ouvir, o que o Fábio vai falar? Eu já vou começar já te dizendo o que eu vim falar. Eu vim dizer que existem coisas na sua vida que o planeta está precisando. Existem coisas na sua vida que Santos está precisando. É por isso que Deus te plantou nessa cidade. Enquanto a gente não entender o que é o chamado, o que é o propósito, a nossa vida vai ser vazia. Enquanto nós não entendemos o que é chamado e propósito, a nossa vida é medíocre. Enquanto nós não entendermos o que é chamado e o que é propósito, a gente vai viver infeliz para o resto da vida. Porque quem não entende o que é chamado e quem não entende o que é propósito, ele cai na coisa mais terrível que tem no planeta. Sabe o que é? Comparação. Se você não entende o que você é, você vai ser aquilo que pessoas estão dizendo que você tem que ser. Você não vai ter identidade. Você não vai ter uma voz. Você não vai ser eficaz. Então hoje eu vim aqui dizer para você o que é que Deus espera da sua vida. Estão prontos, gente? Eu acho que agora eu consegui chamar a sua atenção. Antes de continuar, eu queria honrar a liderança dessa igreja. Obrigado, viu? Obrigado, Salles. Como é que é o seu nome mesmo?
A Sheila, muito obrigado pelo convite. Pastor, cadê o pastor, vai? Ixi, o pastor tá bravo comigo, então ele já foi embora. Não, tô brincando. Quero honrar a liderança dessa igreja. Também gostaria, irmãos, de rapidamente apresentar a minha família que está aqui comigo. Está ali, gente, ali no fundo, a mulher mais linda do espaço sideral ali, ó. A Aline Hidalgo. Nunca fui na lua, mas não tem gente mais bonita que ela, não. Tenho 3 filhos, irmãos. Tá ali o Lucas. Mas assim, isso. A Nicole. E tem a Helena agora ali, gente, ó, de 10 meses, ó. Essa é minha família. Estou aqui, irmãos, eu congrego na igreja Verbo da Vida de Guaratinguetá. Eu estou falando de Guaratinguetá, eu não moro em Guaratinguetá. A minha igreja, irmãos, ela fica a 80 quilômetros da minha casa. Fala assim, ajuda ele, Deus. Vocês viram que a Helena é profeta, né, gente? Já está gritando ali, ó. Eu moro a 80 quilômetros da minha igreja. Sou voluntário na minha igreja. Eu chego 1 hora antes. Amanhã eu tenho culto 9 horas, mas eu tenho que estar lá às 8. Eu tenho que acordar minha família às 6, senão a gente atrasa. Fábio, não tem igreja na sua cidade não? Tem um monte. Mas Deus me plantou lá. E a Bíblia diz que o justo, ele florescerá nos atos do Senhor. É Deus quem planta você, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Não escolha uma igreja perto da sua casa. Escolha uma igreja perto da palavra. Se a igreja que Deus te plantou é perto da sua casa, é perto da palavra, você tem mais sorte do que eu. Se você escolher o lugar, você vai deixar... Sabe por quê, irmão? Vocês já prestaram atenção? Eu não sei quase nada de biologia, nada disso, sabe? Agricultura. Mas vocês... O básico do básico eu entendo. Mas vocês já viram que algumas árvores, elas só dão fruto numa região específica e num solo específico? Se você não entender onde é o lugar que Deus te plantou, você não vai frutificar. Diga amém, por favor. Então assim, a gente viaja todos os finais de semana. Amanhã eu estou indo para lá de novo. E irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Eu orei a Deus, eu falei, Deus, o Senhor está aprontando isso comigo mesmo? Eu tenho que ficar nessa igreja longe. Sou pastoreado, tenho a honra de ser pastoreado pelo pastor José Roberto e a Sandra. Temos também lá o pastor Marcos Paulo e a Mari. Mas falando especificamente dos meus pastores, sabe? A voz que Deus levantou sobre a minha vida, pastor José Roberto e Sandra, eles sabem que eu estou aqui. Diga amém, irmãos. Porque é importante a sua liderança saber onde você está. Olha o silêncio. Silêncio da morte. Mas assim, por que eu estou falando tudo isso? Irmãos, como a gente tem crescido. Já vão para quase 4 anos que a gente está nessa viagem. Todos os finais de semana. Mas eu falo para vocês aqui, irmãos, não é um peso servir a Deus. Eu falei assim, Deus, o Senhor que me plantou lá, não foi? Ele foi. Eu falei, o Senhor sabe, né? Tem gasolina, tem pedágio, tem pneu. E Deus nos deu um carro, irmãos, que o meu carro é o seguinte. Para eu encher o tanque dele, eu tenho que desligar. Porque se eu deixar ligado, nunca vai encher. Motor, sangue de Jesus, mas eu gosto, né? Mas... quero falar algo para vocês, não tem faltado nada não. Irmãos, a palavra funciona. Se a palavra está funcionando para mim, ela vai funcionar para você também. Vamos lá, gente? Eu quero falar com vocês sobre o chamado e o propósito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Eu vou ser rápido porque eu quero orar por você. Quero que você, por favor, abra a sua Bíblia Nós vamos ler 2 textos. Mas abra primeiro em Jeremias, capítulo 1. Quantos amam a palavra de Deus, irmãos?
Isso. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5 diz assim: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão, no caso de Jeremias, profeta, para as nações. Diga assim, para as nações. O outro texto que eu queria que você gravasse, depois você lê na sua casa, fica em Gálatas capítulo 1, no versículo 15, que diz assim, ó, Todavia, Deus me separou desde o ventre, fala assim, desde o ventre da minha mãe, e me chamou por sua graça. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque entender o chamado é a coisa mais poderosa que você pode entender na sua vida. Primeiro, porque quando a gente compreende o chamado, a gente entende que nós estamos aqui nesse planeta para fazer algo que Deus quer que seja feito. Entender o chamado vai fazer com que a sua vida caminhe mais rápido. Entender o chamado vai fazer com que você deixe de cair na vala da depressão. Vai fazer com que você não caia no buraco das comparações, de se sentir menor ou de se sentir maior do que alguém. Sabe por quê, irmãos? Porque eu gosto de dizer que a impressão digital que você tem, que eu tenho, você sabe o que ela representa para mim? A impressão digital, para mim, é a assinatura do Deus dizendo assim, ó, no planeta só tem você. E o diabo, irmãos, ele nunca vai mudar as estratégias dele. O diabo faz algumas pessoas acreditarem que, por exemplo, até o caso da impressão digital é para que você seja encontrado se você fizer alguma coisa de errada, ou até mesmo para que as pessoas te identifiquem. Não, para mim, a impressão digital diz assim, ó, no planeta só tem um Fábio. E hoje nós vivemos uma geração de pessoas que eles querem ser aquilo que o fulano está fazendo. Hoje nós vivemos uma geração de pessoas que sempre tem alguma coisa para ensinar, por exemplo. Hoje nós vivemos uma geração que não tem mais aluno, só tem professor. Eu gosto de dizer algo que foi muito engraçado que aconteceu com a minha esposa e comigo. Uma pessoa veio vender para a gente um curso de educação de filhos. Falou assim, você precisa disso porque isso aqui vai mudar a sua história. Você vai ver como é bom. Aí começou a falar dos tópicos do curso. Eu falei, uau! Quanto é? Ah, é tanto. Eu falei, uau! Aí eu fiz a pergunta que não quer calar. Eu falei, quantos filhos a senhora tem? Ela, nenhum. Eu falei, sai daqui em nome de Jesus, para eu não te bater. Então nós temos hoje uma geração de pessoas que querem ensinar e passar experiência sem a prática. Por que eu estou aqui falando com vocês de algo que parece que é tão simples, mas ao mesmo tempo, se a gente não ter um entendimento correto, a gente vai perder de viver uma vida extraordinária. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós fomos inseridos no ministério da reconciliação. Quando a gente começa a entender sobre o chamado, primeira coisa que você tem que entender, irmãos, você sabe que a Bíblia te chama de embaixador do reino do céu? Você sabia disso? Quem não sabia, levanta a mão. Todo mundo sabe, né? Você sabe o que é um embaixador do reino? Um embaixador, vou falar da forma mais rasa possível. Um embaixador, ele é enviado pelo país, pela embaixada, independente do país onde ele esteja. Se o país tem uma economia, uma cultura melhor do que a dele, o responsável pelo embaixador é o país que enviou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? A Bíblia diz que vocês são embaixadores do reino do céu. Deus enviou vocês para cá para um propósito. Deus nos enviou para esse planeta para um propósito específico. E sabe o que o diabo está fazendo com muita gente? Está distraindo, fazendo você se perder nas coisas naturais desse mundo. Não entender o chamado e não entender o propósito é a coisa mais terrível que pode acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque existem pessoas, irmãos, que eles são velhos hoje, nos dias de hoje. Não é só porque eles tiveram uma boa vida, cuidaram da saúde.
Se a gente olhar direito, talvez tem gente ainda nesse mundo, sabe por quê? Porque ele ainda não fez o depósito dele nessa terra. E quando a gente entende chamado, irmãos, isso não tem nada a ver, sabe, com as unções ministeriais. Você precisa entender o que é que foi que Deus te chamou para fazer nessa terra. O que é que você carrega que é meu? Porque o que eu carrego, eu estou distribuindo hoje aqui. A pergunta é, o que é que você carrega? O que é que foi que Deus colocou aí dentro de você? E quando a Bíblia fala, nós lemos 2 textos aqui, o profeta Jeremias e o apóstolo Paulo. Ele fala que o chamado é desde o ventre. Antes de você sair da madre, na eternidade, Deus falou assim, ó, vai nascer o Salles. E o Salles, eu estou fazendo ele nascer no Brasil, porque os brasileiros precisam dessas coisas que eu estou depositando na vida dele. No planeta ainda não tem. Por isso que eu estou mandando o Salles. E você? Agora, Fábio, eu não sei ainda qual é o meu chamado. Aí que vem a boa notícia. Não tem como a gente falar sobre chamado, irmão, se a gente não entrar no assunto de adoração. Entender o que é chamado é entender também o que é adoração. E entender a adoração na nova aliança. Sabe por quê? Porque na nova aliança, irmãos, e eu não quero tomar muito tempo nisso, mas a gente precisa entender, na antiga aliança, conforme Deus ia se revelando para o povo, a Bíblia chama isso de dispensação. Fala assim, dispensação. Então, existem dispensações que foram acontecendo. Deus se revelava, era uma dispensação. Deus se revelava mais um pouco, era outra dispensação. Hoje, nós estamos vivendo a penúltima, fala assim, a penúltima. Só tem mais uma. E aí, irmãos, a gente olha lá na antiga aliança, a gente olha lá no Velho Testamento, quando Deus cria o homem. Deus cria o homem para um propósito. Por conta da desobediência, o homem caiu, o pecado entrou. E é importante a gente entender sobre essas coisas. Por quê? Porque nesse momento que o homem pecou, houve uma separação de Deus. Aí as dispensações foram acontecendo, Deus foi se revelando. E aí aconteceu um episódio que está escrito em João capítulo 4, que todo mundo usa muito esse texto. É um texto perfeito que define o que é a adoração da nova aliança. Quando Jesus está falando com a mulher samaritana, quantos lembram? Aí ele fala assim, ele fala, deixa eu te dizer uma coisa, resumindo a conversa deles dois. Jesus falou assim, está chegando um tempo, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque na antiga aliança, irmãos, a presença de Deus, fala assim, a presença de Deus. No jardim houve a separação, Deus falou assim, eu não posso ficar perto deles, porque o pecado entrou. Deus não compactua com o pecado. Você entende isso, irmão? Então a primeira coisa que você tem que parar de falar é que você é um pecador. Diga amém, por favor, irmãos. Então assim, aí Deus falou assim, mas eu quero estar no meio deles. Aí Deus estabeleceu uma forma. Falou assim, construa uma arca. Construa um tabernáculo e construa uma arca. Eu vou estar na arca. Eu quero estar perto do meu povo. Na antiga aliança, para você adorar a Deus, você precisava ir num lugar. Na antiga aliança, você, se não fizesse assim, era impossível. Mas Jesus, parafraseando o que ele disse para a mulher samaritana, ele estava dizendo assim, quando eu concluir o que eu vim fazer, você não vai precisar ir mais lá e nem mais aqui. A adoração, ela vai ser constante, ela não vai ser interrompida. Fábio, você estava falando de chamado e você está falando agora de adoração. Sabe por quê, irmãos? Essas coisas andam juntas. Porque só entra no propósito quem é um adorador genuíno. Porque um adorador genuíno, ele busca os interesses do Pai e não dele, pessoal. Na antiga aliança você precisava ir num lugar. Na nova aliança, quando Jesus concluiu a obra, a arca deixou de estar num lugar físico. E quando Jesus concluiu, você virou a arca. Hoje a presença do próprio Deus está dentro de você. Fábio, por que você deu toda essa volta? Só para eu voltar no assunto do chamado. A Bíblia diz o quê? Que antes de você sair da madre, no ventre da sua mãe, Deus já tinha dito o que você deveria fazer.
Só que você não estava lá. Mas sabe quem estava lá, ouvindo tudo isso? Diga assim: o Espírito Santo. Quando Deus falou ao meu e ao seu respeito, quem estava lá do ladinho era o Espírito Santo. E quando Deus começou a falar assim: vai nascer o Fábio. O Fábio vai se aventurar a fazer umas coisas. Mas o que eu tenho para ele, ele precisa ser um músico. Mas o que eu tenho para ele, não é a música. O que eu tenho para o Fábio é outras coisas. O coração dele vai arder pela palavra e vai arder por pessoas. Eu não estava lá, irmãos. Eu não estava lá, eu não ouvi nada disso. Por isso que Jesus veio, irmão. Você precisa entender isso. Quando o povo falou assim, os discípulos falaram assim: não, nós não queremos que o Senhor vá. Ele fala assim: eu preciso ir. Porque se eu não for, Ele não virá. Quem? O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é quem sabe tudo a respeito do seu chamado. Quando Deus falou ao meu e ao seu respeito, Ele estava lá e ouviu. Então talvez você não saiba exatamente por qual é o seu chamado, porque talvez está faltando um pouco de relacionamento com esse amado amigo Espírito Santo. Ele sabe tudo ao seu respeito. Ele sabe tudo o que Deus falou ao seu respeito. Mas o Espírito Santo, ele não é substituto. O Espírito Santo é ajudador. Ele pega junto com você. Enquanto a gente não entende o que é chamado, enquanto a gente não entende o que é propósito, irmãos, nós vamos ter uma vida vazia, uma vida infeliz. Cumprir o chamado, irmãos, é a melhor coisa que você pode fazer. Sabe por quê? Porque quando você terminar de fazer, quando você terminar, concluir o seu chamado, sabe o que você tem que fazer? Volte para casa. Jesus, com 33 anos, cumpriu o chamado e o propósito dele. Sabe o que ele fez? Fui, já concluí tudo que eu preciso. Mas hoje, não se prega mais sobre a eternidade. Irmãos, uma das maiores estratégias que o diabo tem usado nos últimos dias, sabe qual é? Fazer o povo acreditar que eles precisam vir para a igreja porque eles necessitam e precisam de uma bênção. Sabe qual foi a maior estratégia também que o diabo usou nos últimos dias? E a gente escuta isso com a maior naturalidade. O diabo fez um monte de gente acreditar que você é a igreja. Que você sozinho é a igreja. Eu quero que você me mostre na palavra um texto que confirma isso. Mas a gente reproduz porque a gente parece papagaio gospel. Sozinho você é templo. Igreja tem que estar pelo menos 2 ou 3 reunidos. E tem um monte de gente acreditando que eu sou a igreja e é por isso que ele não vem mais para os cultos. A igreja sou eu. Aonde está escrito isso? Sozinho você é templo, mas igreja é isso aqui, ó. É nesse ambiente que acontecem coisas que só acontecem no ambiente de igreja, de culto. O diabo fez o povo acreditar que tem que vir para a igreja porque eu preciso resolver uma situaçãozinha. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. As coisas aqui, a Bíblia diz que vão passar. E enquanto isso, você ficar correndo atrás das bênçãos, você deixa de fazer a principal missão que você tem nesse planeta. Cumprir o chamado e o propósito de Deus para a sua vida, que não é para você, é para as pessoas. Enquanto você não entra no seu chamado, enquanto você não faz aquilo que Deus pediu para você fazer, sabe o que você está fazendo? Você está roubando uma geração. E essa é a maior estratégia e missão do diabo. Fazer você acreditar que você não tem capacidade. Fazer você acreditar que você não nasceu numa família com pedigree. Fazer você acreditar que todas as coisas que você ouviu dos seus pais, ou talvez dos seus amigos, ou talvez dos seus vizinhos, ou talvez dos seus colegas, aquilo que é verdade ao seu respeito. Deixa eu te falar uma coisa. O que é verdade ao seu respeito é o que Deus disse na eternidade sobre você. Quando você estava lá no ventre, Deus falou assim: está nascendo. E ele está nascendo
Porque o planeta precisa do que tem na vida dele. Enquanto a gente não sair desses muros da religiosidade, a gente está sendo totalmente ineficaz nessa terra. Enquanto a gente não sair dos muros da religiosidade, a gente ainda vai ficar fingindo, brincando de fazer culto e adoração. Quando Jesus estabeleceu o modelo da nova aliança de culto, junto com a mulher samaritana, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Estava falando assim, ó, ei, na nova aliança, o culto começa quando a gente sai por ali, ó. Ei, na nova aliança, a gente é relevante dali para fora. Ei, na nova aliança, a gente vai fazer algo excelente e incrível dali para fora. E por conta do que a gente é dali para fora, as pessoas vão olhar para nós e falar assim, ó, eu preciso disso que você tem. Aí você vai falar, vem comigo. Mas o diabo faz você acreditar, como é que eu posso ser um dia um músico igual o Fábio? Como é que eu posso ser um dia um pregador igual o pastor André, igual o pastor Felipe? Fala, deixa eu te falar uma coisa, pastor André já tem, pastor Felipe já tem. A pergunta é, e você? Nós precisamos ter uma consciência correta do que nós temos que fazer, irmãos. Posso dar um dado aqui para você ficar em choque de verdade? O mesmo Espírito que habitou em Jesus, e por causa desse Espírito, foi que ele foi habilitado para fazer as obras que ele fez, é o mesmo que habita e mora dentro de você. Uma vez, irmãos, eu estava conversando com um professor, ele me deu uma surra, numa conversa assim, ó. E como eu apanhei aquele dia lá e vocês não estavam, eu vou bater em vocês agora um pouquinho aqui. E eu falei para ele assim, eu falei, nossa pastor, que coisa incrível, né? A Bíblia é um livro maravilhoso. Vocês não acham que a Bíblia é um livro maravilhoso, gente? Aí eu falei assim, pastor, deixa eu falar um negócio pro senhor. Eu tenho alguns heróis que eu preciso conversar quando eu chegar lá no céu. Aí ele falou, eu também tenho. Eu falei assim, pastor, eu amo a nova aliança, eu amo o apóstolo Paulo. Mas lá no céu eu vou querer conversar com outros caras. Se você chegar em Elias, irmãos, Elias era doido. Irmãos, Elias, uma vez ele apontou na frente de todo mundo, ele falou assim, ó, seguinte, sob a minha palavra, olha a petulância. Sob a minha palavra, não vai chover. Virou as costas e vazou. Sabe quanto tempo ficou sem chover? 3 anos e meio. Ele não falou em nome de Jeová, não. Sob a minha palavra, não vai chover. Moisés, irmãos. Imagina Moisés, bateu o cajado, abriu o mar. Alguém já viu o mar abrindo? Aqui? Eu nunca vi. Eu queria que ele me mostrasse. E eu comecei a conversar isso com o pastor. Falei, pastor, imagina só. Davi enfrentando Golias. Né? Ele falou, Fábio, realmente. Ele falou, Fábio, só vai ser ruim uma coisa. Eu falei, o quê? Aí eu já sabia que a surra ia ser grande, né? Ele fala, ruim, Fábio, é quando esses homens virarem para você e falar assim, Fábio, eu vou te responder tudo o que você está perguntando. Mas antes, eu quero que você me fale outra coisa. Porque, Fábio, eu fiz tudo isso que você falou, que eu fiz realmente, eu fiz com o Espírito Santo de Deus vindo sobre mim. Porque na antiga aliança, o Espírito vinha sobre. Ele falou, eu fiz tudo isso com o Espírito que vinha sobre. É só você ler. O Espírito vinha sobre e ele fazia. Ele falou, agora eu quero que você me diga, Fábio. Eu fiz essas coisas incríveis. Eu quero saber o que você fez com o Espírito morando dentro de você. É inadmissível. O apóstolo Paulo fala assim, ó, se o ministério da lei, gravado em tábuas de pedra, foi de tão grande, ele fala assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, irmão, respira fundo aí, respira fundo. Respirou? Sabe esse ar que agora invadiu seus pulmões? O Deus que criou esse ar está morando dentro de você agora. O diabo faz você acreditar que você não vai conseguir.
O diabo faz você acreditar que você é pequeno demais. O diabo faz você acreditar que, para que você vai abrir essa empresa aí, cara? Você é doido? Já tem tanta gente fazendo, você vai ser mais um. A única coisa que eles não sabem, sabe o que é, irmãos? É que não é mais um, mas é alguém com a consciência de que é o próprio Deus trabalhando através da vida dele. Alguém que não entende o que é chamado, o que é propósito, a vida dele é uma desgraça. Sabe por quê? Posso resumir aqui para você rapidinho? Você me dá mais 2 minutos? Cara que vive sem chamado, sem propósito é assim, ele nasce. Aí ele começa a viver. Aí vai crescendo, escola, faculdade, né? Primeiro trabalho, começa a comprar as roupas, começa a ter o seu próprio dinheirinho, compra o seu telefone, casou. Casou tem que ter o quê? Fala, gente, casa. Não é o certo? Aí ele está trabalhando, tem uma casa, tem uma esposa, tem um esposo. Agora ele precisa trabalhar muito mais. Porque ele financiou a casa dele em 852 milhões de vezes. Né? Porque o sistema do mundo fala que segurança é a sua casa. Se você tem uma casa, você está seguro. Não vou nem entrar nesse aspecto. Aí ele continua indo. Vai indo. Aí filhos, eu tenho 3 irmãos. Escola, calcula quanto que eu gasto de escola. Vixe, tem que trabalhar mais. Aí trabalha mais. Aí quando ele percebe, ele está servindo a mamão já faz tempo. E aí ele continua indo. Aí um dia, irmãos, ele fala assim para a esposa: meu bem, pega o boleto da casa aí, vê quantas parcelas faltam. Aí ela pega o boleto da casa e fala assim: amor, nós vamos pagar a última. Ele fica tão feliz, ô Salles, com essa notícia, né, que ele morre. Porque no final da vida, né? Financiou em 50 anos a casa. Aí ele morre, irmãos. E dizem que quando você morre, né? Antes de morrer, fala que a vida passa pelos olhos, né? Então se você está vendo a sua vida toda, toma cuidado, meu irmão. Não levanta a mão não, porque está próximo o fim. Alguém já foi em enterro aqui? Sabe uma coisa que você não vai ver em enterro? Quem nunca foi em enterro, irmão, é só dar um Google, porque ninguém teve um monte de gente que não levantou a mão aí. Mas sabe uma coisa que não vai ter em enterro nenhum? Carro de mudança. Aí tudo aquilo que você fez numa vida vazia de propósito, de chamado, tudo, não valeu de nada. Mas tem um outro, que nasce, ele faz o mesmo caminho, mas com uma diferença. Ele sabe por que ele está aqui. E porque ele sabe que ele está aqui, sabe o que acontece com ele? Ele busca os interesses do Pai. Aí eu posso lembrar um texto para vocês? Mateus 6, versículo de número 33. Mas buscai, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Sabe quais coisas? Tudo que é natural: casa, carro, bons restaurantes, viagem, boas roupas, dinheiro sobrando, porque a Bíblia fala que você é rei e sacerdote. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que você vai reinar em vida. Irmão, não espera morrer para as coisas ficar boas não. Se você não está vivendo do jeito que Cristo já te colocou, é porque falta a revelação da palavra. A terra tem que te obedecer. Alguém que vive esse mesmo trajeto com chamado em evidência na vida dele, ele não corre atrás de bênçãos, são as bênçãos que correm atrás dele. Alguém que vive esse trajeto todo aqui, ó, focado no chamado e no propósito, ele é consumido pelos interesses do Pai. Ele não consegue fazer mais nada, sabe por quê? A única coisa que ele quer fazer é o que o Pai pediu para ele fazer nessa terra. Sabe o que eu aprendi também, irmãos? Você sabe onde Deus espera o homem? Deus espera o homem na sepultura. Fábio, que palavra é essa? Palavras de salvação. Sabe por quê? Porque tem gente nessa cidade precisando de dons e talentos que está na sua vida e não é na minha. Eu não moro aqui.
Fábio, mas eu estou pensando em ir embora um dia. Você só vai sair daqui quando você concluir o ciclo que Deus permitiu, que quer que você realize nessa cidade. Ninguém é aprovado para uma próxima estação se ele não é aprovado numa estação anterior. Eu fico em choque quando eu vejo algumas pessoas falando assim: eu preciso mudar para São Paulo, senão eu não vou ter chance. Não é o que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz em Isaías 1,19? Se você quiser me ouvir, você vai comer do melhor dessa terra. Onde você está? É aqui? Então o que está faltando é você ouvir. É você querer e ouvir. E essa palavra ouvir é praticar. Eu gosto muito, irmãos, do que... Antes de eu falar sobre isso, abre a sua Bíblia, eu quero ler mais um texto antes de eu encerrar. Eu quero gastar um tempo orando com vocês. Evangelho de Mateus, por favor. Quantos estão sendo abençoados, irmãos? Irmãos, eu não vim aqui apontar o dedo para ninguém não, mas eu só estou cansado, irmãos, de ver gente vivendo abaixo de um padrão que Cristo colocou. Me veio um texto aqui na mente. Deixa eu ler para vocês antes disso aqui. Olha o que diz esse texto, irmãos. Quando eu falo que nós precisamos ter convicção de quem nós somos e da posição que Cristo nos colocou, um dos motivos também é esse versículo aqui, ó. Olha o que esse texto diz. Marca aí, depois lê com calma na sua casa. Gálatas capítulo 4, versículo de número 1. O texto diz assim, ó. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, fala assim, herdeiro. Você sabe que é um herdeiro, né? Sim ou não, irmão? Sim. Ótimo. Então, olha aqui, ó. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo. Mesmo ele sendo o Senhor de todas as coisas. Enquanto a gente não cresce em Deus, porque, irmãos, no céu eu acredito que vai ser um mix de alegria e de frustração para muita gente. Depois daquela festa, estou na eternidade, uau, uhul, tá, aí eu fico imaginando quando Jesus colocar a mão no ombro e falar assim, vem cá, vamos dar uma volta. Aí Jesus começar a andar com você assim e falar assim, deixa eu mostrar para você como era para você ter vivido na terra. Ei, deixa eu mostrar para você o que era para você ter feito. Deus te ungiu para administrar riqueza, não é escassez não. Irmãos, nós temos um carro, minha família. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Hoje, minha esposa e eu, nós dirigimos o carro. Mas o carro é da nossa família, certo ou errado? Então, se o carro é da nossa família, o carro também não é da Helena, de 10 meses? Sim ou não, irmãos? Outra pergunta. Ela sendo dona, ela pode dirigir? Mas não é dona? É exatamente isso que tem acontecido com os cristãos. Deus te colocou num lugar, irmãos, mas a gente ainda não tem acesso porque escolheu não crescer. Fala assim, eu amo o Fábio Aposado. Eu te amo, meu irmão, é por isso que eu estou falando essas coisas. Quanto crente sofrendo aí, ó. Você sabe o que o meu pastor faz lá na igreja? Ele dá cesta básica durante 3 meses só. Fala, 3 meses. Aí foram perguntar, por que o senhor faz isso? Ele falou, por quê? Porque se uma pessoa praticar um versículo só, a vida dele muda. Você não entendeu, não? Vocês lembram quando os discípulos de João Batista foram interrogar Jesus? Jesus falou assim, ó, diga para João o seguinte, os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados eles andam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Porque a única coisa que tira uma pessoa da pobreza é o Evangelho.
não é cesta básica. Nós precisamos ser relevantes a ponto, irmãos, e deixa eu te falar uma coisa, tem coisas na sua vida que o planeta está precisando para as pessoas saírem dessa situação de escravidão. Cristo já resolveu tudo o negócio, irmãos. Vou repetir, Cristo já resolveu, já pagou tudo, está tudo certo. Mas por que a nossa vida não anda, Fábio? Por que a nossa vida não avança? Porque a gente não entrou no chamado. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente vive a nossa vida servindo a mamon, servindo ao sistema. Sabe por que você tem que levantar cedo e ir para o trabalho? Não é por causa do dinheiro que você vai receber no final do mês. Você está indo para esse trabalho porque pessoas precisam receber da influência de Deus que está na sua vida naquele lugar. Eu vou mais longe. O lugar onde você trabalha só não quebra e não fecha porque você está lá dentro. Por isso que eu tenho problema com crente que, pastor, eu vim trazer o meu carro para o senhor ungir. Porque carro ungido não quebra, então? Não acaba a gasolina? É isso? Irmão, deixa eu falar uma coisa. O seu carro é abençoado, não é porque o pastor ungiu. O seu carro é abençoado porque a bênção dirige o carro. A sua casa é abençoada, os seus vizinhos, eles têm que dar uma oferta para vocês. Sabe por quê? Porque por causa de vocês, ninguém vai passar perrengue ali do lado. Por quê? Porque Deus fala que eu vou colocar anjos para proteger. Se os anjos estão protegendo, quem está do lado vai pegar também. A gente tem que começar a ser insuportável, irmãos. A gente tem que começar a andar com o nariz empinado mesmo. E se alguém falar assim, você está achando o quê? Que você tem um rei na barriga? Você fala assim, eu não acho. Eu tenho certeza que ele está aqui. Por isso que crente que não está sorrindo, irmãos, eu tenho um problema com crente que tem cara de cavalo. Sempre mal-humorado. Cristo livrou ele da condenação eterna. Cristo curou ele. Cristo se fez pobre para ele ser rico. Olha a alegria que vocês estão. Ó. Não é para pensar? Hein? Tá todo mundo rindo. Até o pastor fala assim, irmãos, vamos começar o culto aí. A cara de santo. Gente, que coisa ridícula. Nós temos que ser o povo mais feliz dessa terra. Sabe por quê? Porque além de nós termos recebido isso, nós também fomos escolhidos por Deus para influenciar uma geração. Como é que eu vou ser normal? Dessa forma. Abriu sua Bíblia aí, Mateus capítulo 25? Quero ler um texto aqui bem interessante para você. Está sendo abençoado, irmão? Mateus capítulo 25. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 14. Diz assim: Pois o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Agora preste atenção nisso aqui, irmãos. Deu a cada um segundo a sua própria, o quê? Capacidade. E então partiu. Vou fazer uma pausa aqui. Irmãos, e se você, no dia que eu entendi essa parte final do texto aqui, eu fiquei em choque. E eu quero deixar você em choque também. Ele diz assim, a um deu 5, a outro 2 e a outro 1. E o texto termina dizendo assim, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, aquilo que Deus te chamou para fazer, não vai ter desculpa. Diga misericórdia. Aquilo que Deus, vou repetir porque eu quero que isso caia dentro do seu espírito que nem uma bomba nuclear. Aquilo que Deus te chamou para fazer, não vai ter desculpa. Ele deu para você fazer porque Ele sabia que você era capaz de fazer. E além de você ser capaz, Ele ainda colocou dentro de você a ajuda extraordinária do nosso amado amigo Espírito Santo. Ou seja, é indesculpável. Vamos continuar lendo? Vai ficar interessante aqui. 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente. Diga assim, imediatamente. Hoje é o dia, irmãos, da gente sacudir essa baixada aqui. Hoje à tarde nós falamos com o Ministério de Música, irmãos. E no final eu vou liberar uma palavra sobre a vida de vocês.
Mas você precisa sair imediatamente. 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 É parar tudo. Falar assim, agora não, agora é aqui. Amém, irmãos? Imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. 17. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. 28. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. 29. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Agora presta atenção nesse versículo poético aqui, 30. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que bênção, né? Palavras da salvação. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Existem estudiosos que confirmam que 1 talento era equivalente a mais ou menos 16 anos de salário. Então, até o que recebeu 1, ele não recebeu pouco, não. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus coroa é fidelidade. Tem muita gente fazendo barulho demais, mas tem muita gente tendo sucesso numa tarefa que Deus não chamou ele. E se você está fazendo algo que Deus não te chamou para fazer, você está com perigo, você está correndo um grande perigo. Nós precisamos voltar para o lugar de segurança, meu irmão. E sabe o que é mais bonito no reino de Deus? No reino de Deus, a gente precisa entender, irmãos, que não funciona da mesma forma da hierarquia humana. Tem gente que acredita que dentro de um contexto, por exemplo, de igreja, quem vai receber algo extraordinário é o pastor. Agora, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Depois que a gente leu isso aqui, você percebeu que o que recebeu 5 e multiplicou, e o que recebeu 2 e multiplicou também, vocês prestaram atenção na recompensa dos 2? Foi a mesma. O que Deus quer de cada um de nós é que a gente cumpra aquilo que Ele pediu para fazer. Porque se a hierarquia humana funcionasse no céu, aí eu concordaria de ter realmente pessoas brigando por posição aqui em cima. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, quem está aqui pregando, ou quem está aqui tocando ou cantando, se ele está sendo fiel ao chamado e tendo convicção que Deus realmente chamou ele para fazer isso, a irmã que dá aula para os seus filhos todos os domingos, ela também vai receber a mesma recompensa do pastor. O irmão que toma conta do estacionamento, que não tem a oportunidade, que na maioria das vezes você é até mal educado com ele quando ele manda você colocar no carro, numa vaga que ele pediu. Para Deus, Deus coroa a fidelidade. Deus coroa quem é aquele que é fiel àquilo que Ele pediu para ser feito. Nós precisamos, irmãos, saber de uma coisa muito séria.
Ou você entra de cabeça no chamado de Deus na sua vida, ou você está fadado a uma vida de fracasso. Uma vida onde as pessoas vão dizer que você tem que fazer tal coisa. Quantas pessoas entram em curso de faculdade porque falaram que você tem que fazer? Será que Deus quer que você seja realmente essa profissão que falaram? Eu sou um deles. 2 anos e meio, quase 3 anos de engenharia civil. Sabe por que eu fiquei lá quase 3 anos na faculdade? Porque um dia eu trabalhava nesse mercado da construção civil, um engenheiro olhou para mim e falou assim, Fábio, você precisa ser um engenheiro, cara. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, você resolve problema, você é articulado, cara, você é esperto, cara, você tem a criatividade. E eu, é mesmo, né? Só que o cavalo aqui não entendia que eu tinha todas essas coisas, porque Deus me chamou para trabalhar com música. Quando você não sabe o que você é, qualquer veste que colocar em você vai servir. E eu não estou falando contra que você não estudar, você tem que estudar mesmo, desde que Deus quer que você seja isso. Porque chamado não tem nada a ver com unções ministeriais. Normalmente dentro de um ambiente de igreja, a gente acha que o chamado, fala assim, você tem um chamado, irmão. Aí ele já olha assim e fala, o que é? Pastor, profeta, evangelista? Não, você tem um chamado, irmão. Qual é o chamado que Deus tem para você? Se você foi chamado para as unções ministeriais, que é o que está começando a acontecer para a minha vida, que a régua é muito mais alta, é outra coisa. Mas qual é o seu chamado? Porque esse chamado é o que vai fazer com que Deus aconteça nos lugares onde o seu pastor não pode estar. Onde você acha isso sério, irmãos? Até quando você vai ficar vivendo usando a armadura dos outros? Até quando você vai ficar se fantasiando de alguém? Até quando você vai ficar fazendo coisas que você não deve fazer, irmão? Qual é o seu jeito? Porque Deus não trabalha com pirataria. Deus, Ele trabalha com pessoas autênticas. Fábio, Deus me chamou para as unções ministeriais. O que é? Deus te chamou para ser o quê? Um diácono? É um diácono? Então seja o melhor diácono. Mas posso falar outra coisa? Se Deus te chamou para ser um diácono, não se rebaixe à posição de um pastor. Vou repetir, porque alguns não entenderam. Se Deus te chamou para ser um diácono, não se rebaixe à posição de um pastor. Não se rebaixe à posição de um apóstolo. Por quê? Porque o que Deus te chamou para fazer é o que você tem que fazer. Tem gente que acha que na igreja é como se fosse uma carreira profissional. É por isso que tem tanta igreja desequilibrada aí. Sabe por quê? Porque o camarada começa como porteiro, porque na verdade o coração dele, ele quer chegar a pastor. Aonde é que está escrito isso? Você não se transforma em um pastor. A Bíblia diz que você nasce um pastor. Só que o que a gente gosta de fazer é pular as etapas. A Bíblia fala em Lucas 1,80, fala assim, e o menino crescia e se fortalecia nos desertos. Até o tempo, fala assim, até o tempo de aparecer publicamente a Israel. Sabe de quem que estava falando? De João Batista. O problema é que Deus te chamou para ser algo, só que você não quer esperar as etapas. Irmão, deixa eu te falar, ninguém nasce grande não. Ninguém nasce grande. Hoje eu vim aqui para despertar algo em você. Qual é o seu chamado? Já sabe qual é? Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro crescer para baixo. Vamos crescer para baixo. Porque grandes edificações precisam de uma fundação profunda. Grandes edificações não caem. Quanto mais profunda a raiz, quanto mais profunda a fundação, mais alto você pode subir. Na época que eu trabalhava com construção civil, inclusive nesse episódio que esse engenheiro falou com a gente estava fazendo o edifício garagem lá de Congonhas. E uma vez a gente saiu para tomar café, e aí o rapaz olhou pra gente na padaria e falou assim, vocês estão trabalhando aí na obra, né? A gente falou, sim. Ele falou, rapaz, foi rápido, hein? Aí a gente olhou para ele assim, rápido? Ele falou, olha o tamanho que já está. Por quê? Porque toda obra tem aquela parte, eles colocam os tapumes, né? Não é assim que funciona? Só que por que ele falou foi rápido? Porque ele viu os tapumes, e quando ele olhava do lado de fora, a edificação já estava para cima dos tapumes. Eu falei, cara, nós estamos aí dentro há 8 meses. Ele falou, 8 meses? 8 meses. Ele falou, então está demorando esse negócio. Eu falei, tá não.
É isso que vai acontecer na sua vida. As pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, como foi rápido. Não foi não. Mas quer um conselho, irmãos? Se é o próprio Deus que vai fazer coisas na sua vida, não vão ser coisas pequenas. Se não são coisas pequenas, pega esse conselho aqui. Cresça para baixo. Cresça para baixo. Não pula as etapas. Porque quanto mais profundo você estiver, quando falarem qualquer coisa ao seu respeito, isso não vai derrubar a sua edificação. Quando falarem mal de você, não vai te derrubar. Quando inventarem coisas ao seu respeito, não vai te derrubar. Você cresceu demais, você fala assim, eu sei porque eu estou onde eu estou. Eu estou onde eu estou porque eu sei o que eu passei. Eu sei o tempo de obediência. Eu sei qual foi o tempo de preparo. Eu sei o tempo que eu gastei com o meu mestre. E nada vai me parar. Eu já sei onde eu vou chegar. Eu só quero fazer uma coisa. Eu quero cumprir o meu chamado. E eu quero voltar para os braços do meu Pai. Porque quando você cumprir o seu chamado, irmãos, o mestre vai olhar para você e vai falar assim, ó, servo bom e fiel. Oh, meu irmão, como eu desejo esse dia. Vocês podem ter certeza, irmão, se um dia vocês ficarem sabendo, o Fábio morreu. Não chora não. Fala assim, ele cumpriu. A coisa mais bonita é você ver o final da vida do apóstolo Paulo. Ele fala assim, ó, ainda me resta uma coisa para fazer. Oferecer esse corpo como sacrifício. Meu Deus do céu. Eu concluí. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Vou voltar para casa. Meu Deus do céu, irmão. Hoje a gente só está falando de bênção, irmão. Deixa eu te falar, filho de Deus, a bênção já está indo atrás. Por que você está indo atrás de bênção, irmão? Nós precisamos cumprir os nossos dias nessa terra. A gente precisa dar uma lidinha nos mártires, irmãos. Um fala assim, ó, vamos crucificar isso. Fala assim, ó, não, mas me crucifica de ponta cabeça. Porque eu não sou digno de ser crucificado igual meu Deus. Gente, eu estou falando desse nível de crente. Estou falando desse nível de alguém que sabe, que fala assim, ó, vocês acham... Irmão, você sabe, eu escutei isso, nunca mais vou esquecer. Um pastor falou assim, você sabe o que a morte pode fazer com o Filho de Deus? O máximo que a morte pode fazer é promover você para os braços do Criador. Sabe, você está querendo pregar para a gente morrer? Não, não é isso não. Mas se você já concluiu o chamado, vá-te embora, irmão. Vai embora. Irmãos, o que é a vida? Dizem hoje, os profissionais da saúde falam uma coisa. Eles falam que nós estamos vivendo a geração dos 100 anos. Alguém já ouviu isso? Porque o povo está correndo, está fazendo atividade física, está se alimentando melhor. Eles falam que nós estamos vivendo a geração dos 100 anos. Irmãos, que fosse 500 anos. O que são 500 anos comparado com a eternidade? Irmão, a eternidade é para sempre. E só entende isso quem é filho de Deus genuíno. Fala assim, eu vou voltar para casa. Irmãos, hoje o meu coração está assim. Minha esposa e eu, a gente tem gastado o nosso tempo com os nossos filhos e tentado influenciar o máximo de pessoas possível. Eu quase que faço a oração do Paulo de vez em quando. Falo assim, olha, é muito melhor estar com ele, mas eu não posso ir ainda por causa de vocês. Mas eu não vejo a hora de vê-lo face a face. De poder abraçar. Irmão, eu preciso que você viaje comigo aqui. De você poder abraçar ele assim, ó. E com lágrimas nos olhos você fala assim, obrigado. Aí ele fala assim, obrigado você por ter cumprido os seus dias na terra. Entra e goze tudo que foi preparado para você antes da fundação do mundo. Cadê o nosso desejo pela eternidade? Hoje o nosso desejo são pelas coisas. Lembra da história do cemitério, pelo amor de Deus. Você não vai levar nada, irmão.
que Jesus quer dar para os filhos, sabe o que é? Não é posse, é acesso. Vou repetir, não é posse, é acesso. As melhores casas, os melhores carros, as melhores roupas, as melhores viagens, para os filhos, irmão. Mas sabe o que é isso? Acesso. Quem já fez uma viagem aqui? Qualquer viagem, por qualquer que seja. Irmão, quando você viaja, não é legal? Você usa o chuveiro que você não construiu, você dorme numa cama que não é sua, você toma um café que prepararam para você. Não é uma bênção? Sabe o que é isso? Acesso. Você tem acesso àquilo, mas é seu? Hã? É isso que Cristo quer que você entenda. Você pode viver o melhor dessa terra, mas tira o coração dessas coisas que vão passar. Quando você tirar o coração das coisas que vão passar, essas coisas vão ser derramadas na sua vida, que você vai virar notícia. Para concluir, irmãos, eu gostaria de falar algo sobre um pastor que infelizmente nós perdemos, mas quando eu entendi o que é chamado, eu falo infelizmente porque eu queria ter conhecido ele aqui nessa terra. Mas ele concluiu o propósito dele. E como eu sou abençoado pelas ministrações dele. Pastor Myles Munroe, alguém já ouviu falar? Ele falou uma coisa assim que, um dia ele em oração a Deus, ele falou assim, falou, pai, eu queria conhecer o lugar mais rico do planeta. Desculpa, gente, derramou aqui. Ele falou, eu queria conhecer o lugar mais rico do planeta. Porque tem uns versículos bíblicos que a gente gosta de dizer igual profeta, né? Ele fala assim, porque aonde eu colocar a planta dos meus pés, não tem uns negócios assim, irmão? Irmão, eu já vi gente rodeando o carro dos outros na igreja, sabia? 7 vezes. Vi. Eu sei do que eu estou falando, irmão. Fala assim, vou rodear, porque se eu rodear, isso aqui vai ser meu por herança. Eu já vi umas coisas estranhas, irmãos. Toma cuidado com quem anda na sua casa. Tem gente pisando a planta dos pés lá na sua casa, porque ele fala que aquela casa vai ser dele. E aí ele falou assim, eu quero conhecer o lugar mais rico do mundo. Aí o Espírito falou assim, vou te mostrar. Ele falou, sério? Ele falou, opa. Ele falou, entra no seu carro. Ele falou, no carro, nós vamos para o aeroporto? Ele falou, não, é na sua cidade. Ele falou, não, peraí, o lugar mais rico do planeta é na minha cidade? Ele falou, é isso. Entra aí no seu carro aí, vamos dar uma volta. Vai indo aí. Aí ele começou a andar, ele falou, vira à direita, esquerda, tal, você parou. Falou, olha para o lado aí. Aí ele olhou e falou assim, é aí. Aí ele olhou assim, aqui? Ele falou, é. Sabe onde era? Cemitério. Ele falou, desce do carro que agora eu vou falar contigo. Aí ele começou a andar pelos túmulos, e eu quero que você preste atenção nisso. Aí ele começou a andar pelos túmulos e ele falando que o Espírito começou a falar com ele assim, falou, Myles, você sabe por que aqui é o lugar mais rico do mundo? Ele não. Ele falou, porque aqui existem canções que o planeta nunca vai ouvir. Ô Myles, aqui é o lugar mais rico do mundo porque aqui existem livros que o mundo nunca vai ler. Myles, existem empresas aqui que o planeta nunca vai desfrutar. Pessoas estão passando dificuldade porque pessoas morreram com empresas dentro delas. Myles, existem curas aqui, ó. Tem doença que o planeta está sofrendo até hoje e eu já tinha dado a cura para algumas pessoas, mas eles morreram com essas coisas. Myles, existem mães enterradas aqui, mas morreram como prostitutas. Myles, existem líderes enterrados aqui, mas eles morreram como seguidores. Myles, eu quero te fazer uma pergunta. Você vai ser mais um que vai enriquecer o cemitério? E aí eu quero fazer essa pergunta para você. Você vai morrer com tudo isso aí dentro de você? Vai levar para o cemitério? Cadê? E não vem meter um louco para cima de mim, não. Eu não sei qual é o meu chamado, sabe sim. Aquilo que te traz indignação é o seu chamado, irmão. Aquilo que você não aguenta ver. Aquilo que mexe com você, você fala assim, não é possível. É isso aí que Deus te levantou para fazer. Cadê os livros? Cadê os profetas? Cadê os pastores? Cadê as empresas?
Cadê os advogados? Cadê os médicos? Cadê os engenheiros? Cadê os motoristas? Cadê as secretárias do lar? Cadê? Sabe por quê, irmãos? Porque não tem nada a ver com gabarito, não. Não tem nada a ver com pedigree de ninguém, não. Tem tudo a ver com aquilo que Deus te mandou fazer. Sabe por quê? Porque um dia você vai olhar para Ele e Ele vai falar assim, ó, servo bom e fiel ou servo mau e negligente. E aí? O que nós vamos fazer com tudo isso? Você vai ser um tipo de árvore, então, que você vai tirar do seu próprio fruto e vai comer? Ou você vai ser daqueles que vai frutificar absurdamente para que todos venham e peguem de você? Termina a sua obra, irmão. Influencie uma geração. Vocês já pararam para pensar o que seria, por exemplo, do planeta se um dia um homem chamado Steve Jobs tivesse morrido com tudo o que ele fez? E o pai da aviação? E quem inventou a eletricidade? E quem inventou... Esses dias eu estava conversando com o meu mecânico. Irmão, presta atenção nisso aqui. Ele falou, se tiver algum mecânico aqui, por favor, me perdoe, eu não lembro direito a data, mas ele falou que parece que o primeiro modelo de motor foi criado em 1920, alguma coisa assim. Ele falou que até hoje, nós estamos em... São 100 anos, né? Ó, até hoje, o modelo é o mesmo. Aí o diabo faz você acreditar que isso que você está entendendo de você não vai funcionar, não vai acontecer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O próprio Deus... Irmão, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de consciência do que eu estou falando aqui. O Deus que criou o espaço, o Deus que criou a vida, esse mesmo Deus mora dentro de você. Como é que isso que você sabe que tem que fazer não vai dar certo? Eu quero que você pense, como não vai dar certo? O problema é que o sistema do mundo faz você acreditar que sucesso é aquilo que te faz conhecido diante de pessoas. Irmãos, dom e talento te faz conhecido diante de homens, mas no céu não. No céu só é conhecido quem é fiel ao chamado. Eu falei que eu ia vir aqui para sacudir a samambaia, irmão. Você precisa sair dessa zoninha de conforto. O crente de banco acabou agora em nome de Jesus na sua vida. Você foi escolhido e nascido para influenciar. Mas faz igual os homens ali na parábola dos talentos. Sai imediatamente. Eu não sei como fazer. Tem alguém dentro de você que sabe. Tem alguém dentro de você que sabe. Não faz isso não. Eu queria... O vídeo tá pronto? Não rolou? Não deu certo o vídeo? Que pena. Depois eu vou pedir para mandar para vocês. Mas fica de pé, vamos orar. Quantos acham isso sério, irmãos? Irmãos, eu vim aqui de todo o meu coração para ser um canal, uma voz de Deus na sua vida. Eu quero te encorajar, irmãos, a você sair hoje dessa reunião, irmão, com sangue no olho mesmo. Sangue no olho. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Da mesma forma, Davi, né, antes de enfrentar Golias, a Bíblia fala que Saul tentou colocar sua armadura em Davi. Você pode ler essa história, se eu não me engano, irmãos, é 1 Samuel capítulo 17. E a Bíblia diz que Davi tentou andar e não conseguiu. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você só vai ser eficaz com aquilo que Deus te mandou fazer.
vou dar um exemplo ridículo aqui. Se você é alguém que Deus te chamou para ministrar a palavra, por exemplo, não tente imitar ninguém. Se você entrar por esse caminho, isso aí é usar a armadura dos outros. Irmãos, e o mais sério desse texto, a Bíblia fala assim, ó, Davi tentou andar e não conseguiu. E eu fico imaginando esse diálogo, ele falando com Saul, fala assim, ó, Saul, obrigado, viu? Mas eu vou contra esse gigante aí com o que eu sei fazer. Ah, você precisa pegar esse, irmão. Eu vou enfrentar esse camarada aí com o que eu sei fazer. E a Bíblia diz que quando Davi chegou diante de Golias, a Bíblia fala que Golias falou tudo e mais um pouco para ele. Mas teve uma hora que quando Golias falou para Davi, irmãos, que é nessa hora que você precisa ter convicção de quem você é. Golias fala assim, eu falo, hoje mesmo, eu vou cortar a sua cabeça e vou dar as feras do campo. Ele falou, opa! Não, senhor. Essa sentença aí é contra você. Sou eu que vou acabar com a sua vida hoje. Sabe por quê, irmão? Você sabe por quê que Golias desafiou Davi e falou aquele monte de besteira para ele? Sabe por quê? Porque aquilo que Davi tinha na mão era aparentemente ineficaz e simples. Mas Deus ama os improváveis, irmão. Porque Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se você pegar o que está acontecendo hoje aqui, coisas vão acontecer na sua vida e vai acontecer de uma forma tão rápida. Quem quiser já vai pegando aí, irmão. Vai acontecer de uma forma tão rápida, tão extraordinária, tão sobrenatural, que as pessoas vão olhar de fora e vão falar assim, ó, não, só poderia ter sido Deus, porque Ele não tinha como fazer isso não. E aí você fala assim, mas é isso mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Faça, mas faça do jeito que Deus mandou você fazer. Não copia ninguém, não. Porque tem um segredo nesse texto. Davi, depois de falar assim, ó, eu vou acabar com a sua vida, ele fala assim, você está achando que eu vou contra você com esse pau que nem você falou e com essas pedras aqui? Você está enganado. Eu não estou indo contra você com essas coisas que são simples. Eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E nessa época, o Espírito vinha sobre, irmão. Hoje, o próprio Deus está dentro de você. Como é que vai dar errado, pelo amor de Deus? Como é que vai dar errado, pelo amor de Deus? Irmãos, eu acabei de dar um testemunho de uma igreja. Uma igreja aqui que dava sei lá. Acho que era desse tamanho aqui, amor, a igreja? Gente, mas veio uma indignação quando eu vi aquilo. Eu falei, não. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente pegar o que a palavra realmente diz, vai acontecer, irmão. Fábio, o que eu tenho que fazer? Fala certo. Abre a boca. Chama para a sua vida os melhores contratos. Chama para a sua vida as maiores conexões. Chama para a sua vida os melhores relacionamentos. Chama para a sua vida porque a terra tem que te obedecer. E você vai falar assim, ó, e tudo isso vai acontecer para que o nome de Deus seja glorificado. Enquanto você não entra no seu chamado, você está roubando não somente a mim, mas você está roubando os meus filhos e você está roubando a geração dos meus filhos também. Vai morrer com tudo isso? Vai para o cemitério com tudo isso, irmão? Vai ficar sendo alguma coisa que Deus não mandou você ser? Vai ficar usando a armadura dos outros até quando? E graças a Deus que Davi não foi para aquele campo de batalha com a armadura de Saul. Porque se ele tivesse ido com a armadura de Saul, sabe o que tinha acontecido com Davi? Ele tinha morrido. O problema não é Davi morrer. O problema é saber que Jesus veio da descendência de Davi. Se Davi morre, como é que faz com o Messias? E você? Vai morrer com esse livro aí dentro? Vai morrer com essa empresa aí dentro? Vai morrer com essa profissão aí que Deus mandou você ser? Vai levar tudo isso para o cemitério? Não esquece não, irmãos, o dia do acerto de conta está chegando. O mestre vai falar assim, ó, apresente as suas mãos. Eternidade, irmãos. Agora imagina só você chegar nos portões celestiais
E o próprio Cristo está lá de pé te esperando. Fala assim: Salles, eu estava te esperando, cara. Ei, Salles, obrigado. Salles, deixa eu te mostrar, por causa da influência que você teve lá na terra, olha quanta gente você salvou aqui, Salles. Olha quantas famílias foram abençoadas porque você foi obediente, Salles. Olha aqui, ó, tudo por conta de que você foi fiel àquilo que eu plantei em você desde o ventre da sua mãe. Ei, Salles, entra, vamos curtir a eternidade junto. Meu Deus do céu. Hã? Não perde a graça, irmão, a vida aqui, quando está com o olho na eternidade? Fala a verdade. Você começa a ser motivado pelo chamado, fala assim: eu preciso cumprir meu chamado, eu preciso cumprir meu chamado. Sabe por quê? Porque um dia eu vou ver ele face a face. Eu vou vê-lo face a face. E eu quero que ele diga o meu nome. Eu quero orar por algumas pessoas aqui. Você que parou. Você que... Isso está forte aqui, irmão, sabe? Tem gente que tem empresa que era para ter aberto aqui, faz tempo. Faz tempo. Mas tem algo liberado para você, que já era para ter aberto uma empresa lá atrás. Sabe qual é? O tempo de crescimento dela, que era de lá de trás até hoje, vai acontecer de agora até o final do ano. Você só precisa sair imediatamente. Então você, que parou aí o chamado aí, se distraiu, eu quero te convidar a vir aqui na frente, eu vou orar para você, juntamente com os pastores. Cadê o pastor? O pastor está aí ainda? O pastor está aí? Eu quero te convidar. Quero que você saia do seu lugar e você venha. Você que tem essa convicção, fala assim: puxa vida, porque, irmãos, essa é a beleza do Evangelho. Eu não vim trazer condenação. Eu só vim lembrar você de coisas que é para você já estar fazendo, só isso. Não pode sair, pode vir aqui. E é bom que vocês olhem bem para essas pessoas aqui, viu? Eu vou dar mais uma oportunidade. E a última. Eu estou falando é a última, sabe por quê, irmão? Porque eu não estou vendendo bala aqui não, viu? Eu estou falando de uma mudança de uma cidade. Não é de uma igreja, é de uma cidade. Porque Deus vai começar por algum lugar. Não é assim, ó, começa no bairro, vai para a cidade, vai para o estado, vai para o Brasil, vai para a América Latina e vai para o planeta. É assim que funciona. Isso está acontecendo comigo, irmãos. Eu tenho sido convidado para ministrar fora do país, um músico. Deus gosta desse tipo de gente, os improváveis. Os improváveis. Eu queria que viesse mais para frente, só para eu saber quem é que está aqui na frente mesmo. Isso. Quem veio para frente, eu quero que encoste mesmo aqui. Pode encostar. Ó. Isso. Mais ninguém, né? Eu quero ler algo com vocês. Depois disso, o pastor está ali, né? O pastor vai impor as mãos sobre vocês. Mas antes, posso ler um texto para vocês aqui? Vou ler para vocês, tá? Aqui da frente.
para esses últimos dias, irmãos, vocês aqui, olha para mim aqui na frente, vocês. Quem mergulhar no chamado, vai acontecer uma coisa. Sabe o quê? Transferência de riqueza. Vocês recebem isso? Com essa alegria toda aí mesmo, vocês estão recebendo. Transferência de riqueza. E eu vou dar base bíblica para isso. Presta atenção aqui. Olha o que vai acontecer com a vida de vocês. Irmãos, não se preocupe. Não se preocupe. A única coisa que Deus quer é a obediência ao chamado. E os investidores, Fábio? Tá resolvido já. E os patrocinadores? Tá tudo resolvido. Deus vai mandar de tudo quanto é lugar, do norte, do sul, do leste e do oeste. Você vai ser um imã. Você vai ser um imã. E eu não estou nem aí para o que falaram. Deixa eu te falar uma coisa. O que falaram de você pode ter sido o seu pai, pode ter sido a sua mãe. Não anula o que Deus falou ao seu respeito. Tá? Então é o seguinte. O que vai acontecer nessa cidade aqui vai ser um sacode, mas tão grande. Porque a gente tem que parar com esse negócio de ficar com medo do Satanás. O Satanás já é um inimigo derrotado. Vou repetir, porque só 2 se alegraram. O Satanás e os seus demônios é um inimigo derrotado, irmão. Eu, Fábio, não tenho nem um pingo de medo dele. Nenhum. Tadinho dele. Sabe por quê, irmãos? Porque eu gosto daquele texto que fala assim, ó, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é isso? Quando ele me vê de longe, ele fala assim, quem está vindo ali? É o Fábio ou é Cristo? Você precisa pegar isso. Aí na dúvida, sabe o que ele faz? Ele fala assim, ó, como eu não tenho certeza, eu vou picar o pé daqui porque vai dar rolo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Crente que tem medo do diabo não entendeu o que Cristo fez. Mas o que a Bíblia diz também? Nós não devemos ignorar os ardis, as artimanhas de Satanás. Então sabe o que você tem que fazer? Fecha as brechas. Quando ele começar a vir para te provocar, para você falar mal de alguém, você fala, sai daqui, Satanás. Quando alguém pisar no seu calo, dá o outro pé para pisar também. Fala, pisa aqui também, querido. Fala, eu já passei por esse caminho, eu já cresci já. Fala, eu não vou deixar, eu não vou obstruir o canal da bênção de Deus. Agora, eu quero que vocês gravem esse texto. E se você não se alegrar com isso aqui, irmão, eu não sei mais o que dizer não, tá bom? Mas vamos lá. Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 23, diz assim, ó. Nada há melhor para o homem do que comer, é bom, não é? Do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Aí ele fala assim, ó, no entanto, vi também que isto só pode vir da mão de Deus. Pausa. Não é o seu trabalho. Não é o que você faz, irmão. É a bênção. Agora, desfruta, irmão. Irmão, enquanto a gente está aqui na terra, lembra que você é o embaixador. A embaixada é responsável por você. Então, irmão, se você é um embaixador do reino do céu, você é um representante de lá. Pergunta, lá tem falta? Lá tem falta? Lá tem doença? Você devia pensar um pouquinho sobre isso. Vamos seguir, irmão? Ele fala assim, ó. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. 25, ele fala assim, pois separado deste quem? De Deus. Ele fala assim, ó. Quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ninguém, irmão. Ninguém. Ou seja, coisas vão acontecer na sua vida, irmão. Pega isso aqui, que eu falo isso pelo Espírito. Irmão, vai acontecer coisa na sua vida de uma forma, mas tão rápido. Mas tão rápido porque Jesus está voltando e Jesus precisa de pessoas relevantes. Pessoas relevantes. Pessoas que o povo olha assim e fala assim, eu quero ser igual a esse cara. Olha o carro que ele tem, olha a família que ele tem, olha a casa onde ele mora, olha como ele é educado, olha como é que ele é isso, olha como é que ele é aquilo. Aí você vai falar assim, é Deus, vem aqui que eu vou te mostrar. Fala assim, Jesus já conquistou tudo isso para nós. Irmãos, Ele se fez pobre para você ser rico. Ele pegou todas as doenças e as enfermidades para que você fosse curado, sarado. Ele te habilitou para ser ministro da nova aliança. Ele te habilitou para você sair por essa cidade e curar os enfermos. Agora vem o texto. Aí ele diz assim, 25, né? Pois separado deste de Deus, né?
Quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ninguém, né? 26. Agora, irmão, pelo amor de Deus. Isso é para vocês aqui. E sabe o que eu aprendi, irmãos? Eu aprendi assim, ó, que se a palavra não te empolga, ela não vai funcionar na sua vida. Se a palavra não te empolga, ela não funciona. Por isso que eu gosto de igreja de gente doida. Que quando escuta uma palavra, sabe, até cospe no outro. Sai gritando, sai correndo. Sabe por quê? Porque ele fala assim, ó, se Deus está falando, vai acontecer. Se Deus está falando, vai acontecer, irmão. Agora olha que beleza aqui, ó. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer a todo mundo? Não. Ele fala assim, ó, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Agora vem a parte. Mas ao pecador, ou seja, ao homem sem aliança, ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Tem gente trabalhando agora para depositar na sua conta. Tem gente trabalhando agora para depositar na sua conta. Até quando, irmãos, nós vamos ficar vivendo nessa mediocridade gospel? Nós vamos orar. Eu declaro um tempo de avanço e um crescimento sobrenatural sobre a vida de vocês. Eu declaro o sobrenatural de Deus vindo sobre a vida de vocês de uma forma tão... Vocês vão ser consumidos pelo chamado. Vocês não vão conseguir fazer mais nada da vida de vocês. Tudo vai perder a graça. A única coisa que vocês vão querer fazer é a vontade do Pai. E por causa desse coração, se prepare para a riqueza. Porque Deus não confia a riqueza na mão de menino. Deus confia a riqueza na mão daqueles que têm o coração na obra e no reino de Deus. É por isso que Deus dá. Deus, Ele só confia coisas grandes a pessoas que não vão estar presos e não vão se perder no meio do caminho. Então eu chamo a existência as empresas. Eu chamo a existência as canções. Eu chamo a existência os livros. Eu chamo a existência os médicos. Eu chamo a existência os advogados. Eu chamo a existência os maiores empresários do Brasil que vão sair daqui. Eu chamo a existência os maiores investidores. Eu chamo a existência as maiores estratégias que o planeta vai conhecer. Mas da onde? Lá de Santos. Saiu lá de Santos. Saiu lá de Santos. A palavra funciona. A palavra funciona. Eu não estou nem aí o que falar ao respeito de vocês. Eu vim aqui para dizer o que Deus falou desde o ventre. É desde o ventre. Desde o ventre. Tantas coisas aqui dentro. Tantas coisas aqui dentro. Tanta gente que falou que não vai dar certo. Como não vai dar certo? Eu escolhi vocês. Fui eu que escolhi vocês. Fui eu que escolhi vocês. Mas na minha família ninguém fez, mas são vocês. Mas os meus pais, os meus amigos não lembram de mim. Ninguém lembrava de Davi também. Davi não foi nem convidado para o jantar. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe o seu endereço, o seu CEP. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Como eu amo essas reuniões, ó Pai. E eu declaro que vai ser o melhor ano da vida deles. É o melhor ano da vida deles. Os testemunhos já vão começar a acontecer agora. Telefonemas, Pix chegando, conexões, ideias. Saia imediatamente e comece a produzir. Saia imediatamente e comece a multiplicar aquilo que Deus deu. Imediatamente. 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 Isso.
Isso, eu gosto assim. Imediatamente. Imediatamente. Saia. Saia e faça imediatamente. 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 Gente, vocês estão diante dos maiores milionários de Santos aqui, gente. Livros, profetas, pastores, missionários, empresários, canções. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. É Ele que vai fazer. Tem gente esperando você, missionário. Tem gente esperando você, missionário. Volta. Volta, volta. Volta. É o próprio Deus falando com você. Volta. Eu preciso de você. Só você pode fazer isso. Ninguém vai fazer no seu lugar. Ninguém vai fazer no seu lugar. Ninguém vai fazer no seu lugar. Senhor, nós levantamos a nossa voz em oração. Aqui estão, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, pessoas que o Senhor escolheu desde o ventre para um grande propósito sobre essa terra. Diante de tantas pessoas, milhões e milhões e milhões de seres humanos, e o Senhor escolheu elas, como ministros de fogo, responsáveis por um avivamento nessa cidade, nesse lugar. O Senhor é um Deus de propósito. O Senhor não é um Deus de casualidades, mas o Senhor é um Deus de verdades, de propósito. Ó Deus, o Senhor colocou dons, o Senhor capacitou, o Senhor levantou, o Senhor chamou. Quantas pessoas estavam, Senhor amado, no mundo, perdidas, e foram resgatadas pela sua graça, e hoje se encontram em uma condição de filhos e filhas, nobres, ungidos, lavados e remidos pelo seu sangue, para cumprir um lindo chamado, de levar a sua palavra, de anunciar o seu reino, de estabelecer, Senhor, a sua verdade, uns através do cântico, através, Senhor, das canções, outro através de música, de instrumentos, enfim, Senhor, hoje é uma noite para os ministros, pessoas que foram levantados pelo Senhor, para que as suas vidas sejam uma vida de adoração, de louvor para a sua glória. Não é sobre um instrumento bem tocado, não é sobre uma canção bem afinada, mas é sobre uma vida que expressa todos os dias, Senhor, todos os dias a sua glória, o seu louvor e o seu reino, Deus. Tira todo o medo, tira todo o receio, tira todo o levante, tudo aquilo que aprisiona, em nome de Jesus, para que essas pessoas, para que esses jovens, essas moças, esses homens e mulheres possam viver os seus chamados livre, com uma unção nova, sem jugo, sem peso, mas como foi pregado, como foi ensinado aqui, Senhor, que eles vivam em santidade todos os dias, porque a adoração não tem a ver com a performance, a adoração não tem a ver com um culto de um domingo à noite, mas a adoração tem a ver com o nosso dia a dia, a maneira como nos comportamos, a maneira como nos relacionamos, a maneira como servimos o próximo, a maneira como nos doamos, a maneira como perdoamos. Isso é adoração, Senhor. Que eles possam ser a resposta para essa geração faminta, que eles possam ser a resposta para essa geração sedenta. Um dia o Senhor disse para os discípulos: dê à multidão o que comer. E os discípulos olharam para o Senhor e disseram: não podemos, não temos nada o suficiente. Essa é a pergunta dessa noite, essa é a pergunta desses dias.
Quem tem pão para essa geração? Quem tem alimento para os famintos? Se a nossa vida é uma vida cheia do pão da vida, então nós temos que suprir essa resposta. Nós temos que ser a resposta dessa pergunta: quem tem pão? Nós somos aqueles que vamos levantar as mãos e vamos dizer: nós temos pão, nós temos água, nós temos resposta, nós temos direção, nós temos palavra, nós temos unção. Pode mandar o povo sentar, pode mandar o povo se aproximar, porque nós somos nós somos Belém desses dias, a casa do pão. Nós somos a casa do pão. O pão do céu vive em nós, habita em nós, e onde a presença de Jesus está, a fartura. A fartura. Nós liberamos essa palavra, tudo aquilo que nós vivemos nesse dia, Senhor. Nós ativamos esse tempo profético na vida de todos, em nome de Jesus. Uma nova unção para cantar, uma nova unção para pregar, uma nova unção para ministrar, uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção. Não é sobre nós, mas é sobre Jesus. É sobre Jesus, é sobre Jesus. Tira toda a vaidade do coração, tira toda a soberba do coração. Tira tudo que não tem a ver com o teu reino dos nossos corações, para que possamos fluir livre para a glória do teu nome. Nós abençoamos todos essa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Olha para cá rapidinho. Diante de tudo que o nosso irmão Fábio falou, eu creio que o que nos resta nessa noite é voltarmos para nossa casa com um senso de urgência e de responsabilidade. Acredito que a grande maioria que aqui está são pessoas que foram chamadas por Deus para estarem ministrando sobre pessoas, abençoando pessoas através da música, através da adoração, através da arte. E a responsabilidade de vocês é tão grande e tão importante quanto a responsabilidade de um pastor como eu. Porque um pastor prega a palavra de uma forma diferente que vocês pregam, mas vocês pregam a palavra. Vocês pregam a palavra cantando. Então não é sobre uma apresentação, mas é sobre o anúncio de uma mensagem que transforma, que muda, que liberta, que restaura. Eu sempre falo aqui para o pessoal da nossa igreja, irmãos, quando nós estamos ministrando, nós estamos transformando, mudando eternidades. Não é sobre um momento, é sobre eternidade. Porque uma vida que não tem Cristo, ela está eternamente perdida. Mas quando essa vida descobre, reconhece, conhece Jesus através de uma ministração sua, através da tua vida, e ela aceita Jesus, você foi usado para mudar uma eternidade. Essa pessoa saiu de uma eternidade de maldição e passou agora a entrar numa eternidade de bênção sobre a vida dela. Porque a Bíblia diz: aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. Então tem que pesar sobre nós uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Sabe por que o diabo ele se levanta muito sobre vocês, ministros? Contra vocês? Porque vocês carregam dentro de vocês uma unção profética, uma unção poderosa. O louvor cura. Quem crê nisso, que o louvor cura? O louvor abre cadeias. Paulo e Silas estavam lá orando e cantando. Você sabia que a última coisa que Jesus fez antes de ir para a cruz foi ter cantado um hino? A Bíblia diz: e tendo cantado um hino, ele partiu para a cruz. Por quê? Porque o louvor acalma a alma. O louvor acalma a alma. Você lembra de Saul? Não importa a igreja que você é, não importa o grupo de louvor que você faz parte,
A unção que você carrega é uma unção que muda vidas, abre portas, traz paz para os corações. Então leve isso com seriedade para a sua vida, amém? Diga assim: Jesus, a partir de hoje, eu assumo um compromisso de fazer conforme a sua vontade, para a tua glória. Diga assim: Senhor Jesus, tira do meu coração toda soberba, toda altivez, e que eu diminua, para que cada dia mais o teu reino cresça, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus?